Hello, students! How are you? Olá, alunos, tudo bom? Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula, ok? A teacher vai estar aqui passando alguns vídeos para vocês durante esse período e ajudando vocês a fazer os exercícios, ok? Então, nós vamos dar continuidade aí de onde nós paramos. Então, pessoal, nós vamos continuar aqui da página 14, certo? Da nossa apostila de inglês, do nosso book, certo? Onde nós vamos aprender aqui o significado de algumas palavrinhas. Nós temos aqui uma tabelinha com double-weight words. O que são double-weight words? Também conhecida como question words. São palavrinhas que questionam. Como assim? Geralmente nós utilizamos essas palavrinhas em começos de perguntas. Essas palavrinhas são utilizadas quando nós queremos questionar algo, como por exemplo, o que, qual, como, quando, entre outras. Então aqui ele nos apresenta apenas 4 double-weight words. Ele nos apresenta what. What é a nossa primeira aqui, que significa o que ou qual. Nós sempre vamos utilizar para informações gerais. Então, nós sempre vamos utilizar what para informação geral. For example, what is your name? Qual é o seu nome? What do you do? O que você faz? Então, sempre utilizando para informação geral. Nós temos when, que significa quando. Nós sempre vamos utilizar quando nós queremos saber a data, certo? O dia da semana ou o mês correspondente a alguma situação. Então, for example, when is your birthday? Quando é o seu aniversário, né? When do you have English classes? Quando você tem aulas de inglês? Então, when é sempre utilizado para perguntar quando uma determinada coisa vai acontecer. Então, nós temos what, que nós já sabemos que é o que ou qual. When, que é quando. E agora nós vamos para where. Where, certo? É o nosso próximo e ele significa onde. Nós sempre vamos utilizar a palavrinha where quando nós queremos saber onde determinada coisa está, certo? Então, aqui nós temos a palavrinha places, lugares. Então, for example, where do you live? Onde você vive, onde você mora, certo? Nós sempre vamos utilizar where para falar de coisas onde nós queremos saber onde estão localizadas. E por último aqui que o livro nos dá é o what time, certo? What time significa a que horas, né? Então, nós só vamos utilizar nessa situação. Aqui do lado nós temos a palavrinha hours, né? Que significa horas. Então, aqui, ó, nós temos alguns exemplos de frase. What is on Monday? O que é, né, que acontece na segunda-feira? Como resposta, nós temos the party, a festa. When is the party? Quando é a festa? On Monday, ou seja, na segunda-feira. What time is the party? Que horas é a festa? Às 9 em ponto. Where is the party? Onde é a festa? No parque. Então, pessoal, para que nós possamos concluir os exercícios da página 15, nós precisamos entender bem o significado dessas palavrinhas. Porque, geralmente, aqui no nosso exercício, por exemplo, aqui está com a resposta, ok? A teacher só vai deixar esse primeiro para vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui, ó, nós sempre temos que analisar o contexto da frase. Então, se eu tenho um espacinho em branco aqui, eu preciso completar com a palavrinha correspondente, eu tenho sempre que analisar o que vem depois. Então, for example, is the shopping mall? O que é o shopping mall? É o shopping, é o centro de compras. E aqui ele me diz, na resposta, next to the bank. Ou seja, próximo ao banco. Então, qual dessas palavrinhas que questionam encaixaria ali no meu contexto? Então, seria a palavrinha onde, porque ele quer saber onde é o shopping, certo? Como resposta, próximo ao banco. Então, eu vou colocar aqui where, que seria a minha palavrinha correspondente ao contexto da frase. Mas, teacher, eu não sei o que significa o contexto da frase. Não tem problema. Nesse período, vocês podem utilizar a internet, ok? Para auxiliar vocês aqui, o dicionário também. Eu creio que o dicionário esteja com vocês. Se não tiver, vocês podem utilizar um dicionário online que a teacher vai deixar aqui na lousa no final para vocês procurarem as palavrinhas e vocês vão conseguir entender qual é o contexto e qual das palavrinhas eu tenho que adicionar. Então, é sempre interessante a gente observar as respostas. Então, por exemplo, aqui, ó. Tananan is the show.
It's on Saturday. Então, pera, ele tá querendo saber quando uma determinada coisa vai acontecer. Como eu sei disso? Porque aqui na minha resposta eu tenho o dia da semana. Então, geralmente, pro dia da semana, eu uso o quê? A palavrinha when, certo? Então, é essa palavrinha correspondente aqui na minha alternativa C. Então, a teacher só deixou esse primeiro aqui para vocês olharem, para vocês avaliarem, mas os próximos vocês vão fazer sozinhos e depois nós vamos corrigir. Qualquer dúvida, a teacher está por aqui, mas sempre vamos analisar o contexto e a resposta. Então, a resposta, na verdade, do que eu tenho que colocar no meu espacinho em branco sempre está aqui embaixo. Então, é só analisar se ele fala de mês, se ele fala de lugar, se ele fala de dia da semana. Lembra que cada WH word é para cada situação, ok? Então, nós vamos analisar o contexto e ver qual das WH nós adicionamos nas alternativas. Pessoal, agora como nós vamos resolver os exercícios da página 16? Nós temos aqui um vocabulário correspondente a eventos, events. Que são eventos? Aqui ele fala de diversos eventos, que são os mais comuns que nós conhecemos. Então, nós temos aqui em primeiro, an exhibit, a show, a concert, a game, a movie, a play and a party. Então, o que significa cada um deles? O meu primeiro evento é an exhibit. Pode ser uma exposição, uma exibição. No meu próximo é um show, uma apresentação. O concert também está relacionado a um show, ou uma apresentação de banda, por exemplo, um show de um cantor. A game é o jogo. A movie é um filme. A play é uma peça de teatro. A party é uma festa. Por que nós precisamos entender o que cada um significa? Porque nós vamos aqui completar os exercícios de baixo. Então, aqui eu tenho 2 tickets, olha só. Eu tenho o ticket que se fala de uma determinada coisa, de uma determinada, de um determinado evento aqui em cima. E eu tenho um outro ticket que fala de uma determinada coisa. Então, são 2 tickets diferentes. Aqui embaixo, ele me faz perguntas sobre o evento A e sobre o evento B. Então, a nossa primeira perguntinha aqui, pessoal, é What is the event? O que é o evento? Nós vamos olhar aqui no nosso evento A e colocar do que se trata. Ele é o quê? Ele é uma exibição, ele é um show, ele é um jogo, Ele é uma peça. É isso que nós vamos colocar aqui. When is the event? Quando é esse evento? Eu tenho informações aqui também no meu ticket, então eu vou colocar essa informação aqui no meu espacinho. Where is the event? Certo? Gente, onde é o evento? Eu também tenho um endereço aqui, então eu vou colocar o endereço correspondente. E what time is the event, A que horas é o evento? Eu também vou colocar o horário do evento. É isso que nós vamos fazer com o ticket A, que é o nosso ticket A, e o ticket B, que é o nosso segundo ticket aqui do ladinho. São as mesmas perguntinhas. Então, como vai funcionar a nossa estrutura de resposta, pessoal? Sempre adicionando a palavrinha it no começo, certo? No caso da primeira resposta, sempre nós vamos colocar it's a ou it's an, no caso, certo? Por quê? Porque é uma peça. Então, aqui no caso do meu exemplo, eu coloquei play, que é peça. Então, o contexto me pede, a estrutura me pede sempre colocar it's a. Agora, quando eu estiver falando de uma data, pode ser dia da semana ou o mês mais a data, eu sempre vou colocar o on, it's on. Aqui no caso do meu, it's on Sunday. Então, é no domingo. Toda vez que eu quero falar de um lugar específico, quando eu dou o nome do local, eu sempre vou colocar it's a e o nome do local. E quando eu falo de hora, sempre it's at, porque é um horário específico. Então, a gente sempre vai seguir essa estrutura para todas as respostas que nós precisarmos colocar nos exercícios. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar enviando mensagem para a teacher, ok?